Na aula de hoje, faremos uma breve retomada daqueles conteúdos que vimos lá no início do semestre nas nossas aulas presenciais. A ideia é facilitar um pouquinho o retorno para nossas atividades, agora de forma não presenciais. A nossa história com design de embalagens começa lá atrás. Se antes nós consumíamos apenas localmente, de repente íamos cada vez a distâncias maiores, tínhamos grandes navegações, os produtos deveriam não apenas ser armazenados, mas também conservados e transportados por distâncias cada vez maiores. Avançando um pouco mais, tínhamos então produtos que não apenas eram vendidos a granel ou embrulhados em tecido sem qualquer identificação, mas a ideia de marca começou a surgir, uma noção de marketing começa a aparecer, e com isso temos texto, temos inclusive até ilustrações nas embalagens, permitindo que pessoas letradas e não letradas conseguissem compreender o produto para poder consumi-lo. Com o avanço da indústria e o aparecimento de novos materiais que poderiam ser utilizados na embalagem, ganhamos bastante versatilidade em termos de formas e possibilidades de desenvolvimento, mas o plástico também acabou trazendo um grave problema ambiental. Toneladas e mais toneladas de lixo, principalmente lixo plástico, se acumulam nos mares, se acumulam nos lixões, acabam entrando no ciclo alimentar de animais que morrem por conta dessa ingestão indevida. Então nós temos sim responsabilidade pelo futuro do planeta. Vamos cuidar em cada projeto, fazê-lo de uma maneira inteligente para não acentuar ainda mais esse problema que vivemos. De volta à história das embalagens, foi mais ou menos na década de 70 que começaram a surgir os primeiros escritórios de design especializados na área, e com isso nós entramos com métodos, com ferramentas para permitir o desenvolvimento de embalagens. Pensar uma embalagem é pensar em vários elementos, é pensar na sua forma, é pensar na sua estrutura, é pensar nas possibilidades de materiais, nas cores que vão comunicar o que se deseja, nas imagens, sejam elas fotografias, sejam elas ilustrações, ícones, em toda a tipografia que passe a mensagem da marca, nas informações regulatórias obrigatórias que devem constar. Enfim, é um universo gigantesco. A partir de agora, veremos muito rapidamente alguns desses e de outros conceitos da área de embalagens. O primeiro conceito é o de embalagem primária, embalagem secundária, embalagem terciária e por aí vai. O que é isso? Quando eu abro um produto, principalmente um produto alimentício, ele vai vir envolto em uma embalagem. Aí na balinha, por exemplo, tem essa embalagem dela. Mas você não compra necessariamente a balinha assim. Se você for comprar em um mercado, você vai comprar e ela vai estar em um saco com outras balinhas. Essa embalagem que está em contato direto com o produto chama embalagem primária. O saquinho, que contém várias embalagens primárias, é a embalagem secundária. Vai ter ainda uma embalagem terciária, que é a embalagem que vai conter vários saquinhos. E por aí vai, cada vez que a gente vai adicionando mais uma embalagem, é mais um numeral aí no da nossa contagem de embalagens. Esse conceito de embalagem primária, secundária, terciária, a gente consegue perceber muito bem no ponto de venda. Então, a gente vê, por exemplo, embalagens com funções bastante diferentes. Embalagens que são contenedoras, embalagens que são expositoras. Principalmente, a gente fala de embalagens expositoras naquelas gôndolas bem próximas ao caixa. Então, sempre tem algum chocolate, alguma bala, enfim, alguma guloseima que é vendida em caixas expositoras. Uma embalagem deve respeitar os valores da marca, já que os consumidores não querem mais apenas consumir um produto, mas querem consumir uma ideia, querem apostar numa ideia, querem seguir com ela, abraçar a marca não pelo seu produto, mas pelo que ela é, pela sua essência. Uma das melhores formas de trabalhar esses valores é a partir dos elementos gráficos. Eles são os principais responsáveis por criar uma ligação emocional entre o consumidor e aquele produto ou marca que ele está consumindo. Se a gente tem a forma como principal elemento de diferenciação do produto, a gente tem a cor como principal elemento de comunicação com o produto. Então, esse produto aqui, já vê a mãozinha, né? O vermelho chama muita atenção, uma cor vibrante, uma cor viva que traz energia e faz atingir facilmente o público a que se destina. As linhas podem ser utilizadas nas embalagens como um elemento estético, como é o caso desse exemplo aqui, em que nós temos essas linhas compondo uma sequência visual na hora que a gente junta 3 embalagens diferentes na gôndola, trazendo bastante destaque para essas embalagens, ou ela pode ser utilizada também
de forma funcional, ou seja, eu tenho uma linha, como aqui, que ela forma um quadro, e essa linha ela está separando essa informação de uma outra informação, então indicando que são coisas distintas, com pesos distintos e com conteúdos diferentes. A imagem é um recurso muito utilizado no design de embalagens. Pode ser utilizado tanto para apresentar a fotografia do produto, como você pode ver aqui, a fotografia do pão de queijo, como para fazer referências, no caso aqui a fotografia da cidade, remetendo a Minas Gerais e a questão de tradição, quanto posso utilizar ilustrações e até mesmo ícones, como é o caso do forninho ali, do forno de Minas, que não é exatamente da maneira mais tradicional de um ícone, que é pequenininho, mas ali embaixo nós temos um menorzinho, que acho que é um relógio indicando talvez o tempo de preparo dos folhados. Então, temos ícones, temos ilustrações e temos fotografias como recursos imagéticos para utilizar nas embalagens. O splash é um elemento que traz destaque para uma parte da embalagem. Aqui nessa embalagem de bolacha recheada, você consegue ver o splash aqui. Ele também é bastante comum em embalagens com produtos líquidos, mas não necessariamente precisa fazer um paralelo ao tipo de produto que está comercializando. Muitas vezes ele é utilizado no fundo para destacar o nome, uma informação específica ou o próprio produto, como você pode ver aqui. O código de barras é um elemento bastante interessante. Muitas vezes ele é esquecido, isso é, ele está lá porque é obrigatório, a lei obriga que ele esteja, mas ao mesmo tempo ele não tem nada de interessante. Mas às vezes a gente encontra uma embalagem que muda essa forma de trabalhar o código de barras e inova, porque a gente precisa, na verdade, de uma região, né, que permita ler esse código, mas a gente tem uma região aqui acima desse código que tanto faz, que ela pode ser um vazio, pode ser a continuação das linhas, ou pode ser essas linhas formando desenhos, como acontece aqui nessa garrafa, nessa lata do Guaraná. Então, o código de barras deixou de ser apenas uma informação chata, digamos assim, e ganhou um destaque muito mais visual, muito mais interessante para a embalagem. As várias informações textuais, elementos gráficos e imagens da embalagem vão ser dispostas a partir de uma diagramação, que deve respeitar uma estrutura planejada a partir da planta da embalagem, com destaque para regiões de mais e menos interesse. Então, aqui a gente consegue ver que existe na parte de cima da embalagem todo um destaque, né, para a marca do produto, para questões mais, enfim, de composição dele, de possíveis benefícios para a saúde. Aqui a gente tem um destaque mais econômico, né, então de você ter uma quantidade maior do produto na embalagem, que tende a ser provavelmente mais em conta do que uma embalagem menor. Proporcionalmente, claro. Aqui nessa outra região a gente tem um destaque maior, até aqui embaixo, um destaque maior para a marca do produto, o produto em si, seu mascote. Então são regiões diferentes da imagem, com tipos de informações diferentes, com pesos diferentes e até mesmo com públicos diferentes. Os públicos diferentes, eles aparecem também a partir das tipografias diferentes, ou seja, eu tenho na mesma embalagem algumas famílias de fontes diferentes utilizadas. Eu tenho aqui em cima uma fonte sem serifa, uma fonte que não tem um peso visual tão grande, né? Ela não é bold, ela não é em negrito. Eu tenho aqui uma outra que ela tem um peso maior e tenho essa daqui que tem um peso bem maior. Então, o que acontece? Essa de cima, essa primeira que eu mostrei aqui para vocês, ela é uma fonte que provavelmente quem vai ler vai ser o adulto que está comprando e que vai ver esse verdinho aqui, vai ver que tem uma coisa interessante, meio saudável, e vai ler aqui fonte de ferro. Opa, pode ser interessante em termos nutricionais para quem for consumir. Agora, a pessoa que olhar aqui embaixo já vai ter um destaque maior, né? Uma fonte que ela tem um peso visual maior, e ela vai ver embalagem econômica. Opa, pode ser mais em conta. E a gente tem aqui na região central, né, a terceira que a gente viu, então a gente tem o Snowflakes, escrito numa fonte bold, uma fonte com peso visual muito maior que as outras, e a fonte que eu diria que é para crianças, se essa criança souber ler.
claro que a criança não vai direto aqui no Snow. A criança vai primeiro ver, né, ou o bichinho ou o cereal. Depende da idade da criança. Mas ela vai olhar para um ou para outro e só depois pode vir a perceber essas letras escritas aqui, o que tem escrito. Se ela sabe ler ou não, é outra história. Mas claramente a gente tem tipografias diferentes para públicos diferentes em uma mesma embalagem. Outro recurso gráfico possível de ser utilizado são os padrões, que são essas repetições de imagens que vocês conseguem ver no fundo dessas embalagens. Elas ficam visualmente bastante impactantes em uma gôndola, quando você vê vários produtos dispostos lado a lado. Existem algumas informações que são informações regulatórias, obrigatórias, que devem constar nas embalagens, especialmente em alguns produtos específicos. Todo produto industrializado deve conter informação de origem, então fabricante, endereço, contato, informações desse tipo. E quando você pega um produto que tem um risco associado, como é o caso aqui da água sanitária, tem que ter uma série de alertas, de advertências sobre os riscos do produto e de como evitar. Então aqui tem, né, essas indicações na parte de baixo da embalagem. Outros tipos de produtos possuem outras informações necessárias, além daquelas que são obrigatórias a todos. Por exemplo, produtos alimentícios precisam de uma lista de ingredientes contendo todos os ingredientes do alimento, lembrando que é sempre daquele ingrediente que é mais presente para aquele que é menos presente. É preciso ter uma tabela nutricional com informações nutricionais como valor energético, carboidratos e outros. É preciso também ter a informação sobre os alergênicos, ou seja, se o produto possui glúten, se o produto possui lactose ou outros alergênicos comuns. É no rótulo que serão trabalhados os elementos visuais que vimos, mas um rótulo não é desenvolvido de forma isolada. É preciso ir ao ponto de venda, observar os outros produtos concorrentes e entender como é que vai ser o posicionamento do seu produto frente aos demais. Produtos semelhantes podem ainda fazer parte de uma mesma linha de produtos, em que geralmente se varia o sabor daquele produto. E para isso, os elementos gráficos acabam variando. Pode ser uma outra fotografia, uma outra cor, mas, de modo geral, a embalagem permanece a mesma, apenas com pequenas variações. Entre os vários elementos de uma embalagem, a forma acaba sendo o principal elemento de diferenciação do produto. Então, se eu vejo um produto como esse daqui, eu posso até não ler o que está escrito, eu posso não ver o conteúdo, mas eu vou saber que por ter essa estrutura aqui e um recipiente aqui embaixo para conter algum tipo de líquido, muito provavelmente isso aqui é para eu apertar e para conseguir ter acesso a um tipo de produto que eu vou passar no meu corpo de algum modo. O mesmo produto pode ter embalagens com estruturas diferentes. Essa embalagem que vocês acabaram de ver e essa outra embalagem. Então, é o mesmo tipo de produto, mas as embalagens são diferentes, a estrutura delas é diferente, a forma delas é diferente e acaba levando a funções diferentes também. Essa fica na minha casa, essa daqui eu uso no bolso para ter acesso rápido ao álcool em gel. Eu gosto muito do exemplo da embalagem do Nescau. É uma embalagem que consegue reunir os vários elementos e variáveis de uma embalagem de forma a transmitir os valores da marca. Então, eu tenho a cor vermelha, trazendo a ideia de energia, eu tenho o raio, que também traz energia, né? A ilustração ali do raio, então a energia que dá força. Todos são valores, né, que a marca se propõe a trazer ao consumidor. E eu tenho essa tipografia, então, numa posição e numa diferenciação ali de tamanho que dá a ideia de movimento também, e a própria forma da embalagem, uma forma que ela já sendo espiralada, ela já passa também essa ideia de movimento. Então a embalagem conversa muito bem entre si, em todos os elementos gráficos e estruturais. As embalagens de caixas de papel cartão estão entre as mais utilizadas, estando presentes nos mais variados setores, como alimentos, higiene pessoal, medicamentos, utilidades, entre outros. É um material que permite uma produção relativamente simples e barata, dependendo, claro, dos acabamentos utilizados na embalagem. Os tubos e potes também são amplamente utilizados, estando bastante presentes na indústria de alimentos, de higiene pessoal e limpeza. Assim como em outros tipos de embalagem, o desenvolvimento de uma embalagem nesse formato deve levar em conta não apenas questões estéticas e mercadológicas, mas também da função que essa embalagem irá cumprir na rotina do consumidor do produto. A estrutura de uma embalagem, como essa que eu mostro aqui no exemplo para vocês, traz alguns elementos bastante interessantes que pensam nesse uso do produto.
eu tenho aqui em cima, por exemplo, uma região com um rebaixo, né, que permite colocar a mão ali, fazer uma pega mais adequada, e tenho aqui em cima um tipo de bico dosador, um bico que facilita a retirada do produto sem precisar ter contato com as mãos. Em cima, multipacks são embalagens que agrupam várias embalagens individuais, como é o caso dessa bandeja de iogurte. É comum principalmente em produtos alimentícios. A clamshell é talvez o tipo de embalagem mais odiado pelos consumidores. Quem que nunca teve dificuldade em abrir uma embalagem assim? São duas tampas plásticas que envolvem o produto, permitindo a sua visualização e proteção. Uma folha de papel cartão é colocada entre as tampas plásticas, e com isso é possível incluir informações necessárias, né, informações obrigatórias, e também alguns elementos gráficos, mas eles costumam ser reduzidos. O foco está mesmo no produto. Essa embalagem costuma ter um furo expositor, que facilita a apresentação dela no ponto de venda. A embalagem blister é relativamente parecida com a clamshell. A diferença é que aqui a gente tem só uma tampa plástica que é colada numa folha de papel cartão. Então a gente ainda tem a visualização, a gente ainda tem o furo expositor, mas a visualização é só pela frente. E a gente consegue trabalhar mais os elementos gráficos nesse tipo de embalagem. Inclusive, esses elementos costumam interagir mais com o produto. Nesse momento, nós concluímos a revisão dos conceitos básicos que a gente viu lá no início do semestre, quando a gente fez aquelas atividades em que fomos ao supermercado, em que analisamos embalagens. Então, vocês relembraram agora bem rapidinho o que a gente viu lá atrás. Daqui para frente, são conteúdos que a gente já viu nesse formato à distância. Então, as aulas completas estão disponíveis aqui no canal do YouTube. Então, vocês podem acessar quando quiser, certo? Então, eu vou mostrar bem rapidinho aqui só para relembrar. Lembrando que para ver em detalhes, vocês vão lá no outro vídeo específico da aula, ok? Nós falamos também sobre planificação. Planificação é quando conseguimos colocar em um plano, ou seja, em uma folha, né, em um formato bidimensional, toda a representação visual da estrutura de um sólido. Esse sólido pode ser uma embalagem, pode ser uma caixa, pode ser qualquer tipo de sólido. No caso, para a gente, vai ser a maneira que a gente vai representar as caixas de papel cartão. Essa planificação vai ter uma linguagem específica, que é essa imagem aqui que vocês conseguem visualizar, que é a planificação de uma caixa simples. Ela tem alguns elementos. O primeiro deles que a gente percebe é a caixa mesmo, né, a parte externa dela, que ela está representada aqui, nessa linha em preto. Essa linha mostra o corte no papel que vai ser feito para que a gente consiga retirar, né, esse projeto da folha de papel. Então, ali no preto temos o corte. Aqui, em vermelho, tem uma indicação de dobras, de vinco. Então, todo esse tracejado aqui significa que vai ser dobrado. Vai formar as faces, as abas dessa embalagem. Eu tenho também, em azul, uma linha externa. Essa linha aqui representa a sangria. O que é a sangria? Sangria é uma espécie de margem de segurança que a gente coloca na embalagem para que, se houver algum tipo de erro de impressão, né, algum deslocamento ali, enfim, na hora da impressão, a tinta ela não acaba nessa parte do corte aqui da embalagem, ela vem até aqui. Então, se eu tenho uma cor de fundo, ela não acaba aqui, ela vai acabar aqui, de modo que se houver algum tipo de erro, esse erro não vai representar por exemplo, uma ausência de tinta ali nessa embalagem, certo? E o último elemento que a gente tem de visualização aqui nessa faca é esse tracejado com ponto, que a gente vê aqui em verde. Isso aqui significa picote, muito comum, por exemplo, em embalagem de biscoito. E lembrando que as cores que eu trago aqui são só cores para facilitar a visualização nesse momento, mas elas não são cores padrão para representar isso. Tá? O tipo de linha, sim, o tipo de linha é o tipo de linha padrão para representação, ok? Então, a linha contínua representa o corte, a linha tracejada representa o vinco e a linha tracejada com ponto representa o picote. Nós vimos também o passo a passo que mostrava como sair da nossa imaginação, né, do que a gente cria como uma possibilidade de sólido para uma embalagem, para realmente chegar nessa planificação desse sólido que a gente criou. Essa sequência foi baseada nesse livro,
Eu coloquei a referência para vocês na aula específica e vocês podem olhar lá com mais detalhes o passo a passo que nós tínhamos visto. E aí, se aprofundando cada vez mais na parte de método para desenvolvimento de embalagens, a gente teve uma aula sobre os 10 pontos-chave para o desenvolvimento de embalagens, que é basicamente o que você tem que conhecer, o que você tem que fazer para conseguir desenvolver uma embalagem. Então, o primeiro ponto é conhecer bem o produto. Você tem que saber o que é aquilo para o qual você vai fazer uma embalagem. Tem que conhecer também bem o consumidor, então para quem se destina aquele produto, aquela embalagem, conhecer o mercado, conhecer a concorrência, conhecer tecnicamente a embalagem a ser desenhada. Temos também que conhecer os objetivos mercadológicos, né? Tudo isso tem que ir andando de forma conjunta para que a embalagem aconteça. Temos que ter uma estratégia para o design, para a gente não fazer alternativas que fujam de todos os aspectos que a gente vai ter analisado. Então, desenhando sempre de forma consciente e trabalhando sempre de forma integrada com a indústria, porque a indústria ela tem vários pontos que ela pode nos ajudar, então, coisas que ela percebe ali na prática, na hora da produção, que podem facilitar o processo, podem facilitar o desenvolvimento dessa embalagem. E, por fim, fazer a revisão final do projeto, indo sempre a campo verificar como que essa embalagem se comporta em contexto real, né, no ponto de venda e junto a consumidores. Nós começamos também a ver o método de desenvolvimento de embalagens, e a primeira etapa desse método é o briefing, que é um documento construído em conjunto com a pessoa que está te contratando, de modo a entender muito bem os objetivos do projeto, os valores da marca, o consumidor desse produto, a que se destina a embalagem, quais são os produtos concorrentes e outras características que vão dar suporte ao desenvolvimento da embalagem. A última aula que tivemos, antes da interrupção de semestre, foi uma aula sobre advertências, que são informações obrigatórias que devem constar nas embalagens de produtos que possuem riscos potenciais ao consumidor. Essa aula é uma aula que não estava prevista para acontecer nesse momento, mas eu fiz uma pequena inversão do conteúdo para que a gente pudesse deixar a parte do estudo do campo, que seria a próxima etapa do método, um pouquinho mais para frente, na esperança de que a gente conseguisse fazer realmente um estudo de campo. Mas não me parece que vai ser possível, né, nesse semestre ainda. Então, a gente vai ter que adaptar nosso estudo de campo para outras possibilidades. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Agora que relembramos tudo, estamos prontos para seguir. Na próxima aula, iremos ver conteúdo novo e, para relembrar, até lá, sugiro que você faça o Quizlet que eu deixei para vocês disponíveis lá na página do SIGA. Dá uma olhadinha no link e vai lá fazer, ok? Um abraço e até a próxima semana!